A história de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática, chamada A História de Dois Irmãos que Trocam Suas Duas Esposas. As cigarras do final do verão cantavam lascivamente no pátio. O calor sufocante da tarde suburbana parecia se intensificar, infiltrando-se na espaçosa sala de jantar e tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Todos os domingos, como uma tradição tácita, as duas famílias se reuniam na grande casa de Mark, a metade direita da casa geminada. A metade esquerda, um pouco mais modesta em sua decoração, pertencia a Vasco. O muro que separava as duas casas era apenas uma divisão física. Na realidade, o destino e a vontade de seus pais os forçaram a compartilhar um pátio e até jantares como este. Tobias, com quase 40 anos, ocupava a cabeceira da mesa como sempre, com dignidade a camisa branca ainda passada em casa e as mangas bem arregaçadas. Ele falou e quando Mark falou, os outros geralmente tinham apenas duas opções, ouvir ou fingir ouvir. Este projeto não foi fácil. Os parceiros japoneses valorizaram os detalhes. Um pequeno erro foi fatal. Viu? Vasco também deve pensar em coisas importantes. Essas galerias de arte e cafés de arte não podem nos apoiar. Vasco, 33, sorriu ironicamente. Seu sorriso sempre parecia infantil, como se ele vivesse na sombra de seu irmão. Eu tento. Acho que a arte é uma forma de ganhar dinheiro, mas enriquece a alma. Tobias franziu os lábios, uma careta que era mais do que um sorriso, mais uma rejeição. A alma não paga pela luz. Houve um silêncio constrangedor. Houve o estalo do garfo contra o prato de porcelana. Sofia, a esposa de Tobias, levantou-se em silêncio e foi para a cozinha. Alguns segundos depois, ele trouxe uma tigela fumegante de frango cozido. Sofia tinha 35 anos. Sua beleza era de um antigo retrato de seda, salgado e melancólico, com algumas rugas no canto do olho. Ela colocou o prato de frango no centro da mesa, colocou uma perna grande no prato de Mark e depois um pedaço de peito macio no de Júlia. Seus movimentos eram precisos, nem muito amplos nem muito sutis. Coma, o frango de hoje está delicioso, disse ela ao marido, mas sem olhá-lo diretamente nos olhos. Mark acenou com a cabeça e continuou a história sobre o parceiro japonês. Sofia sentou-se olhando para a mesa. Ele se sentia parte da cena, como o caro jogo de chá no aparador ou a pintura laqueada na parede. Linda, luxuosa em seu lugar e invisível. Ela era a posa do diretor Tobias, um papel que desempenhou com perfeição por 15 anos. Mas por trás dessa fachada a solidão penetrou até os ossos. Na frente de Júlia, a esposa de Vasco olhou para o telefone. Júlia tinha apenas 28 anos e era rechonchuda como um pêssego maduro. Ela usava um vestido de casa de 2 alças, a seda fina apertada em suas curvas e seus cabelos castanhos brilhavam sob o lustre. Júlia parecia desinteressada na história de Mark, mas Sofia sabia que não era verdade. Sofia o vira muitas vezes. A maneira como Júlia olhava para cima da tela de vez em quando, com um olhar fixo não no marido Vasco, mas em Tobias. Não era o olhar que uma jovem cunhada daria ao marido. Era algo diferente. Um olhar inquisitivo e calculista ao mesmo tempo, em que brilhava com pura admiração, da mesma forma que uma mulher olha para um homem que deseja. Sofia sentiu uma leve picada no peito, uma vaga inquietação. Não era ciúme. Ele já havia superado o estágio de ciúme mesquinho. Foi uma constatação humilhante. Seu marido, um homem frio e patriarcal que a considerava garantida, era o alvo de uma jovem cheia de vida. Júlia de repente interveio com uma voz curta. Sr. Mark está certo. Os homens devem ter uma grande carreira. Se eles continuarem a ser românticos e sonhadores, não vão acabar comendo poeira. As palavras feriram Vasco como uma facada. Seu rosto ficou pálido e vermelho. Ele deixou cair os pauzinhos na mesa. Quem você chama de escória? Só estou dizendo. Júlia olhou para o marido e sorriu para Tobias. Verdade? Tobias não respondeu, ele apenas limpou a garganta. Ele não gostava de discussões em sua própria mesa. Eles mancharam a honra da família. Coma, é um absurdo.
Vasco se sentiu como um palhaço. Ele sempre foi um palhaço. Desde criança ele teve que ceder. Mark era melhor, mais alto, e seus pais tinham expectativas mais altas. Tobias se casou. Com uma mulher de princípios como Sofia, ele se casou com uma garota bonita, mas pragmática, como Júlia. Ele perdeu completamente. Ele olhou para Florence e de repente sentiu compaixão. Sofia, você também está atuando? Você está tão cansado quanto eu. Sofia olhou para Vasco e acenou com a cabeça levemente em conforto, mas esse mesmo gesto o deixou ainda mais amargo. Até a pena de sua cunhada o fez se sentir patético. A refeição terminou com o constrangimento de sempre, com Florence e Júlia atendendo. Tobias subiu para seu escritório, Vasco saiu para o pátio para fumar. Sua sombra se alongava vagamente ao luar. Na cozinha, Sofia secou cuidadosamente cada prato. O cheiro de máquina de lavar louça de limão misturado com o de restos de comida. Júlia estava ao lado dele, aplicando creme para as mãos. O creme de Júlia tinha um aroma luxuoso de rosa francesa, intenso e sedutor. Sofia, disse Júlia de repente em voz baixa, acho que Tobias está estressado ultimamente. Ele lhe diz suas coisas com frequência? Florence fez uma pausa. Eu não me envolvo no trabalho deles. Isso é chato, disse Júlia fazendo beicinho. As mulheres sofrem. Meu marido me diz muitas coisas sobre nada, mas o seu não diz nada. Um homem como Mark deve se sentir sozinho. Sofia não respondeu. Ela não entendia o que Júlia queria dizer com solidão. Júlia lavou as mãos e jogou água em si mesma. Depois trouxe uma bandeja de frutas, dizendo que estava trazendo para Mark. Sofia tentou detê-la e deixá-la ir, mas Júlia já havia escorregado pelo corredor estreito do segundo andar, mal largo o suficiente para uma pessoa passar. Tobias tinha acabado de sair de seu escritório para pegar água. Ele e Júlia se conheceram. Júlia não parou. Ela se aproximou deliberadamente, roçando um de seus seios macios e redondos contra o braço musculoso de Mark. Tobias parou. Por um instante, todo o som pareceu cessar. Ele percebeu claramente o novo perfume de Júlia, um aroma doce, intenso e sensual. Era completamente diferente do cheiro de sabão, alcaçuz e pó de talco que eu costumava cheirar em Florença. O cheiro de Júlia era como um convite, despertando os instintos mais primitivos de um homem que não tentava nada de novo há muito tempo. Júlia parou, olhou para cima, fingindo inocência. Oh, me desculpe, eu trouxe frutas para você. Tobias a olhou diretamente nos olhos. Ele viu ousadia neles e cerrou os dentes, tentando suprimir algo que estava subindo por seu peito. Não precisa, da próxima vez minha esposa fizer isso. Ele se esquivou dela, descendo as escadas mais rápido do que o normal. Júlia ficou ali, sorrindo para si mesma na escuridão, sabendo que a armadilha estava armada. Era tarde, perto das 10 horas da noite, e a casa dos Tobias estava em silêncio. Sofia ainda não conseguia dormir. Ele saiu para a varanda, onde tinha vários cestos com orquídeas phalaenopsis. Seu marido havia se retirado para o quarto, hábito que mantinha há anos, dizendo que precisava de tranquilidade para trabalhar até tarde. Sofia sabia que isso era apenas uma meia-verdade. A outra era que ele não precisava mais dela. Uma brisa noturna úmida soprou e seus ombros doíam levemente. Ele pegou o frasco de bálsamo, derramou um pouco na mão e massageou o pescoço e os ombros. Seus suspiros se perderam na noite escura. Ela se sentia tão sozinha. Do outro lado do pátio, a luz de Vasco ainda estava acesa. Ele sentou-se sozinho, bebendo cerveja e olhando para o pátio. Ele viu a silhueta de Florença, uma silhueta magra e solitária. Ele a viu colocar a mão no ombro, um gesto familiar de cansaço, uma onda de compaixão. Vasco lembrou-se de que precisava pegar emprestado o alicate de Tobias. Uma desculpa. Levantou-se sem trocar de pijama e atravessou o pátio descalço, com as lajes ainda quentes. Ele abriu a porta lateral da casa de Mark, que nunca trancou, pois Mark considerava que morar naquela vila era perfeitamente seguro. Sênior Mark. Vasco chamou em voz baixa. Não houve resposta, apenas o tic-tac constante do relógio de pêndulo. Ele ouviu um suspiro,
desta vez mais alto, vindo da varanda. Vasco saiu e Sofia se virou com um sobressalto, deixando cair o frasco de bálsamo quase de sua mão. Vasco, eu te assustei. Sinto muito. Vasco se desculpou. Ele ia pegar emprestado o alicate de Tobias. Ari, você está bem? Eu vi você suspirar. Sofia sorriu tristemente e balançou a cabeça. Apenas um pequeno puxão no ombro. Começo a ficar cansado nessa idade. Vasco olhou para ela. Ao luar fraco, ele viu alguns fios de suas costeletas caindo frouxamente em sua testa suada. Ele viu o cansaço evidente em seus olhos. Não era cansaço físico, mas cansaço espiritual. Ela era linda, uma beleza esquecida. De repente, ele sentiu uma pontada de pena por ela. Ele estendeu a mão e gentilmente colocou a mão no ombro dela, onde ela havia espalhado o óleo. Florence parou. Ele tentou encolher os ombros, mas era tarde demais. O calor da mão de Vasco filtrou através da seda fina. Era uma mão que não era calejada ou áspera como a de Tobias. Ela era suave, mas calorosa e estranhamente afetuosa. Não, não há necessidade, murmurou Sofia, mas seu corpo atraiu e não se afastou. Relaxe, disse Vasco. Sua voz era profunda e calorosa. Ele começou a massageá-la suavemente. Tobias está sempre tenso. Eu sei que você também deve estar vivendo ao lado deles. As palavras de Vasco ressoaram profundamente em Florença, onde ele sentiu mais. De repente, seu nariz coçava. Quanto tempo se passou? Ninguém jamais havia falado com ele com tal compreensão. Mark só pediu que ela fosse perfeita. Eu nunca perguntei se ela estava cansada. O calor da mão de Vasco a envolveu. Não foi um toque lascivo, foi uma carícia. Sofia fechou os olhos com um nó na garganta. Vasco também ficou em silêncio. Ele sentiu um leve tremor sob a palma da mão. Ele sentiu o cheiro de bálsamo, o cheiro de seu cabelo. E ele sentiu que aquele aperto reconfortante em seu ombro, por um breve instante, começou a se transformar em algo mais. Algo pecaminoso, doce, perigoso. A primeira rachadura apareceu. Aquele esfregar de ombros na varanda naquela noite tornou-se um segredo silencioso entre Sofia e Vasco. Nenhum deles mencionou isso novamente, mas a atmosfera entre eles havia mudado. Ao passarem um pelo outro no pátio, seu olhar durou um instante. Havia um desconforto misturado com compreensão que não existia antes. A tensão na casa geminada parecia prestes a explodir, e veio não de Florença, mas de Júlia. Vasco tinha acabado de fracassar em um projeto, então ele usou todas as suas economias para abrir uma galeria de arte e uma livraria-café no centro da cidade. Mas seu entusiasmo não conseguiu superar o aluguel exorbitante ou os gostos superficiais da clientela. A galeria estava vazia e Vasco perdeu muito dinheiro. Naquela noite, ele voltou para casa cheirando a álcool barato. Júlia estava sentada na sala colocando uma máscara, nem mesmo olhando para o marido. — Como você está? Ele perguntou com uma voz fria por trás da máscara pálida. — Eu perdi tudo. Vasco caiu no sofá, escondendo o rosto nas mãos. — Sim. Se eu pedir desculpas, poderei pagar o aluguel este mês? Poderei comprar leite para o seu filho, que ainda não tem filhos? Júlia acabou de dizer isso? Júlia arrancou a máscara e jogou Tobias na mesa. Seu rosto estava vermelho de raiva. Olhe para Tobias, filhos dos mesmos pais, mas de mundos diferentes. Ele dirige um carro de luxo, mora em uma mansão, tem um contrato multimilionário e você só segura essas fotos inúteis e reclama. Não me compare a ele. Vasco rugiu, seu orgulho cruelmente ferido. Você não é ele. Você não quer viver uma vida chata e materialista como a sua. Oh, sim. Então você gosta de viver essa vida romântica e miserável? Júlia zombou. Estou farto. Prefiro ser uma lâmpada fraca na casa de Mark do que o sol em seu canto miserável. Suas palavras foram tão dolorosas quanto uma faca. Vasco ficou atordoado. O que você disse? Eu disse que estava cansada de você, gritou Júlia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eram lágrimas de raiva, de descontentamento, não de amor. Casei-me com você porque pensei que você era terno, romântico. Mas estava errado.
Você é um covarde, um perdedor que sempre se esconde atrás do irmão. Vasco não disse mais uma palavra. Ele cambaleou de pé, jogou a cadeira e saiu furioso de casa. Eu precisava beber, beber até morrer. Júlia sentou-se sozinha, tremendo, não de pesar, mas de raiva. Ele sentiu como se estivesse desperdiçando sua juventude naquela casa. A admiração por Mark, que até então tinha sido apenas um pensamento vago, agora queimava fortemente. Mark era o homem, o poder, o dinheiro, a determinação. Era disso que ela precisava. Ele olhou para o relógio. 10 horas da noite. Eu sabia que Tobias ainda estaria trabalhando. Florence provavelmente estaria dormindo. Júlia se levantou, foi ao banheiro, colocou o perfume do outro dia novamente, vestiu um pijama, um vestido de seda cor de vinho, decotado e tão fino que mostrava sua silhueta. Ele não se preocupou em colocar um casaco. Ela caminhou descalça pelo quintal, sentindo a umidade do orvalho da noite. Ele tocou a campainha da casa à direita. Tobias abriu a porta com as pernas tensas ao ver Júlia. O que há de errado? Onde está Vasco? Ele saiu para beber de novo, disse Júlia, segurando as lágrimas com a voz trêmula. Receio, Tobias. Posso pedir uma garrafa de vinho emprestada? Uma bebida vai me ajudar a dormir. Estou tremendo. Tobias a olhou de cima a baixo com o olhar de um homem experiente. Ele sabia o que isso significava, mas o perfume de Júlia e sua audácia despertaram algo dentro dele. Ele estava trabalhando há 14 horas. Eu estava farto de números, da resignação chata de Florence. Entre. Ele falou com voz rouca. Então ele se virou e entrou no escritório. O escritório de Tobias era grande, iluminado apenas por uma lâmpada amarela quente, e cheirava a carvalho e papéis velhos. Júlia entrou, passando deliberadamente pela mesa e folheando as pilhas de documentos com os dedos. Você está sempre ocupado, disse Júlia de pé perto da cadeira de Mark. Você é o pilar dessa família. Sem você não sei o que fazer, disse Tobias, servindo-se de uma taça de vinho tinto e oferecendo-a a Júlia, mas sem dar diretamente a ela. Ele o colocou sobre a mesa. Volte para o seu quarto, beba e vá para a cama cedo. Você e seu marido podem cuidar disso sozinhos. Júlia segurou a taça de vinho com os dedos trêmulos, mas foi um tremor calculado. Ele tomou um gole e acidentalmente derramou o vinho em si mesmo. O vinho tinto manchou a seda fina, fazendo com que o vestido grudasse em sua pele e acentuando ainda mais suas curvas. Oh, me desculpe. Como eu sou desajeitado. Júlia se enxugou rapidamente com a mão, mas quanto mais ela se limpava, mais provocante a cena se tornava. Tobias ficou imóvel, olhando para o rastro de vinho tinto que descia pelo pescoço e decote de Júlia. Sua respiração ficou agitada. Você tem um lenço? Júlia olhou para cima, seus olhos lacrimejando e seus lábios se separaram. Tobias não lhe ofereceu um lenço. Ele estendeu a mão, agarrou-o pelo pulso e levantou-o. Júlia perdeu o equilíbrio e caiu em seus braços, afundando em um silêncio mortal. Tobias podia sentir a respiração quente de Júlia na nuca. Ele sentiu a suavidade pressionando contra seu peito. Eu queria fazer algo ruim. Eu sabia disso. Ele sabia que ela era a esposa de seu irmão. Mas seu desejo, reprimido pela secura de Florença e pela pressão do trabalho, foi aceso. Ele cerrou os dentes. Uma última tentativa. Você sabe o que está fazendo? Júlia não respondeu com palavras. Ele apenas se inclinou para frente e deu-lhe meio um beijo suave nos lábios. Eu só sei que eu admiro você. Tobias não a afastou. Suas mãos agarraram a cintura de Júlia, puxando-a para um beijo profundo e urgente. Foi um beijo de posse, uma transgressão da moralidade. Ele era como um animal faminto. No local, Mark estendeu a mão para tirar o vestido e acariciou seus ombros e depois seus seios, dando-lhes diferentes formas em suas mãos. Ambos se perderam no beijo e nas carícias eróticas que deram um ao outro, até que caíram em transe. Ele se esqueceu de Sofia. Ele se esqueceu de Vasco. No escritório onde ele havia forjado sua carreira, ele estava destruindo algo muito mais importante. O vestido de seda vermelha estava desabotoado. A luz amarela havia diminuído.
2 corpos entrelaçados no caro tapete turco. A cena congelou por um instante. Mark percebeu que havia cruzado a linha e não se arrependeu. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Vasco estava bêbado em um bar na calçada. Ele bebia e bebia, tentando abafar sua incompetência, mas quanto mais bebia, mais sóbrio se sentia, mais via o desprezo nos olhos de Júlia. Ele não queria voltar para casa. Eu odiava aquela casa. Pensei em Florence, pensei em sua carícia suave no ombro. Pelo menos uma pessoa entendeu. Vasco pagou, cambaleou de volta para o táxi, mas não foi para a casa da esquerda, mas para a da direita. Ele não sabia por que tinha vindo. Talvez para pegar um alicate emprestado, uma desculpa que não conseguira inventar naquela noite. Desta vez a porta lateral ainda estava destrancada. Ele entrou na casa escura. O escritório de Mark ainda estava iluminado, mas a porta estava entreaberta. Ela começou a gritar, mas então ouviu um suspiro, um leve gemido, o farfalhar do pano. Vasco ficou paralisado. Ele não era estúpido. Ele reconheceu de quem era o gemido. Era Júlia, sua esposa. A embriaguez de Vasco desapareceu, substituída por um calafrio que percorreu sua espinha. Ele queria correr, destruir, gritar, mas não podia. Ele era um covarde. Ele apenas ficou lá, imóvel. Ele cerrou os punhos com tanta força que suas unhas cravaram em sua carne e o fizeram sangrar. Ele se virou e saiu em silêncio, como um fantasma. Ele não voltou para casa. Sentou-se nos degraus do pátio comum, sob as buganvílias. Ele chorou, chorou como uma criança que teve um doce tirado. Ele chorou por sua incompetência, pela traição de sua esposa e pela crueldade de seu irmão. Sofia ouviu um barulho, acordou e olhou para a varanda. Ela viu Vasco sentado no pátio, enrolado, e sentiu seu coração bater mais forte. Eu sabia que algo estava errado. Ele rapidamente vestiu uma camiseta fina e desceu as escadas. Vasco, é tarde, por que você ainda está sentado aqui? Vasco olhou para cima, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Quando viu Sofia, não conseguiu se conter. Ele enterrou o rosto no peito e soluçou. Tudo se foi, Sofia. Eu realmente perdi tudo. Minha esposa, minha prima. Sofia ficou atordoada. Ele entendeu imediatamente o que havia percebido vagamente à mesa, o cheiro intenso do perfume de Júlia. Tudo estava quebrado. Ela não empurrou Vasco para longe, sua mão trêmula acariciando seu cabelo emaranhado. Ela queria confortá-lo, mas ela mesma ficou arrasada. O marido a quem ela sacrificou sua juventude, a jovem cunhada a quem ela sempre cedeu. 2 pessoas traídas se abraçaram no escuro. Seu calor não era luxúria, era o calor de 2 almas feridas que se procuravam para se confortar, para compartilhar. Vasco olhou para cima e olhou nos olhos de Sofia, com lágrimas ainda nos olhos. Se você tivesse sido a primeira pessoa que conheci... Sofia não disse nada. Ela simplesmente enxugou suavemente as lágrimas de Vasco com a manga, como sempre fazia com o filho. Mas esse gesto, aquele abraço de consolo, semeou uma semente perigosa. Quando 2 pessoas estão no limite, é fácil para elas se desviarem do caminho certo. E naquela noite os 4 começaram a trilhar um caminho sem saída. O que Vasco testemunhou naquela noite no escritório de Tobias se tornou uma bomba relógica. Ele não contou a Sofia ou Júlia. Ele fechou silenciosamente a porta de seu estúdio e ficou em casa bebendo e pintando. Suas pinturas antes românticas agora estavam cheias de tons escuros. Seu silêncio perturbador era mais aterrorizante do que sua raiva. Júlia, por outro lado, parecia ilesa, ainda mais alegre. Ela começou a comprar mais. Vestidos novos, perfumes mais caros. Ela sabia que Vasco a viu e ela não se importou. Seu desprezo por Vasco havia atingido seu auge, e a confiança que ela tinha em Mark, o homem poderoso notando-a, deu-lhe uma nova arma. Então veio sua chance de explodir. A empresa de Tobias estava prestes a comemorar seu 20º aniversário. Foi o evento mais importante do ano. Tobias receberia importantes parceiros de negócios e dignitários. Sua imagem tinha que ser primordial e, claro, sua esposa Sofia tinha que parecer a anfitriã perfeita. Mas no dia da festa, Sofia adoeceu. Sua enxaqueca crônica havia retornado.
Depois da noite, ela se abriu para Vasco no pátio. E depois de sentir vagamente a traição do marido, seu ânimo entrou em colapso e a dor a invadiu com violência. Ela estava acamada, pálida, com cabelos desgrenhados, incapaz de comer ou beber. Mark estava de pé ao lado da cama, vestido com seu terno mais caro. Ele olhou para a esposa não com preocupação, mas com irritação. Você não consegue resistir um pouco? Ele retrucou. Eu sei o quanto é importante hoje, mas estraguei tudo. Disse Sofia, fechando os olhos e soltando lágrimas. Não consigo me levantar, sinto que minha cabeça vai explodir. Sinto muito, gritou Tobias, chutando o pé da cama. Droga, preciso de alguém para me acompanhar. É um evento tão importante, o diretor vai sozinho. As pessoas vão fofocar, eu não posso ficar mal. Ela desceu as escadas e viu Vasco sentado à mesa da sala de jantar, fumando. Venha comigo. Vasco olhou para cima, seus olhos avermelhados. Ele sorriu com desprezo. Onde? Para ser meu fantoche? Ou para me ver atuar? Que tipo de bobagem você diz? Mark rosnou. Sua irmã está doente, e daí se eu acompanhá-lo para entreter os convidados? Eu não vou. Vasco deu uma longa tragada no cigarro e soprou a fumaça no rosto de Tobias. Eu não gosto dessas partes e eu não gosto de ver você. A insolência de Vasco surpreendeu Tobias. Seu irmão fraco nunca ousaria dizer uma coisa dessas. Nesse momento, Júlia entrou da casa ao lado, aparentemente depois de ouvir tudo. Ela estava usando um vestido de veludo azul escuro e colocou a maquiagem com cuidado. O que vocês dois estão fazendo gritando tão alto? Júlia olhou por cima do ombro de Vasco e se dirigiu a Tobias com uma voz doce. Vasco tem um caráter imprevisível, Tobias, não se preocupe. Ou deixe-me ir em vez de Florença. Ela olhou para Tobias com olhos brilhantes. De qualquer forma, sou sua cunhada. Irei com você para que Sofia fique bem aos olhos da família. Ninguém poderá dizer nada. Tobias olhou para Júlia com um brilho calculista nos olhos. Júlia era linda, muito bonita, de uma beleza provocante. Era um pouco inapropriado carregá-lo, mas melhor do que ir sozinho e ir para a terra. Eu queria levá-la. Ele queria ver Júlia bonita ao seu lado em vez da imagem pálida e cansada de Florença. Você tem certeza? Tobias perguntou. Ele tentou manter a voz firme. Claro, eu vou ajudá-lo. Júlia sorriu. Vasco observou a cena, jogou o cigarro no chão e o esmagou. Muitos atores. Ele murmurou algo e voltou para sua casa, batendo a porta. A festa foi em um hotel 5 estrelas. Luzes de cristal brilhavam, música de violino tocava. Tobias entrou e Júlia o abraçou. Ela não era a Júlia usual. Ele havia sido transformado. Ela estava usando um vestido de noite preto que expunha suas costas. Ela usava o cabelo preso, expondo o pescoço e os brincos de diamante que Tobias lhe dera depois da noite no escritório. Ela era como uma rainha da noite, atraindo todos os olhares. Tobias sentiu seu peito tremer de orgulho tóxico. Ele observou enquanto os outros homens olhavam para Júlia. Prendiam a respiração e como ela segurava seu braço. Um parceiro importante, o presidente da Sato Corporation, se aproximou. Ela se curvou para Tobias e depois olhou para Júlia. Diretor Tobias, sua esposa está radiante hoje. Ela é tão jovem e bonita, uma combinação perfeita. Mark abriu a boca para corrigir. Ela é... Mas Júlia o interrompeu. Ele apertou a mão dela e deu-lhe para um sorriso amigável e profissional. Obrigada, senhor presidente, por elogiar tanto meu marido, disse ela, enfatizando docemente as palavras meu marido. Ele é talentoso, então eu também posso me beneficiar de sua gentileza. Tobias ficou atordoado e olhou para Júlia. Ele não apenas não o corrigiu, mas também admitiu abertamente que ela era sua esposa. Essa audácia, essa imprudência, era perigosa, mas o excitava muito. Ele sentiu seu sangue ferver. Em vez de afastar a mão de Júlia, ele a agarrou um pouco mais pela cintura, puxando-a para ele com um sorriso satisfeito nos lábios. Quando a música mudou para uma valsa lenta, Tobias estendeu a mão. Você gostaria de dançar comigo? Senhora, respondeu Júlia, pegando a mão dela. Ambos foram para a pista de dança. Ele colocou os braços em volta dela. Ela o abraçou pelo pescoço. Eles abriram caminho no meio da multidão, mas parecia que estavam sozinhos. Você está brincando com fogo?
sussurrou Tobias. Sua respiração roçou a orelha de Júlia. Você não tem medo de queimaduras. Júlia olhou para a luz refletida em seus olhos. Você acha que eu desempenhei bem o papel de sua esposa? Você não apenas fez isso, disse Tobias com voz rouca, mas você superou em muito. Sua mão nas costas nuas de Júlia começou a se mover, deixando de ser um toque educado. Ele deslizou para baixo, acariciando e possessivamente. Júlia se deixou levar, mas não se afastou. Ela se pressionou contra ele para que pudesse sentir cada curva de seu corpo. Eles eram o centro das atenções, uma combinação perfeita aos olhos de todos. Mas por baixo dessa fachada queimava uma traição. Já era tarde, a festa havia acabado, e Tobias levou Júlia para casa em seu carro de luxo. Ele não disse uma palavra o tempo todo. O silêncio no carro era denso. O perfume de Júlia, misturado com o cheiro de couro caro, criou uma atmosfera sufocante e edificante. De repente começou a chover, uma chuva incomum. Júlia fingiu estar bêbada e descansou a cabeça no ombro de Tobias. Estou tão cansado, bebi muito hoje. Mark olhou para ela. Pare de fingir, eu não estou bêbado. Júlia riu, endireitou-se e se aproximou dele. Sim, eu não estou bêbado, estou sóbrio. Sóbrio o suficiente para saber o que eu quero. E você também. Mark não dirigiu para casa. Ele virou para uma estrada de terra deserta que levava a um lago nos arredores. Ele parou debaixo de uma velha árvore e desligou o motor. O silêncio só foi quebrado pela chuva batendo no teto, uma após a outra. A única luz era o relâmpago piscando à distância. Por que parar aqui? Júlia perguntou com voz rouca. Você sabe por que Tobias não olhou para ela? Ele olhou para a chuva. Júlia não esperou mais e desafivelou o cinto. No espaço apertado, ele se virou e se ajoelhou no banco do passageiro. Depois deslizou para o câmbio e sentou-se no colo de Tobias. Seu vestido preto sem costas estava completamente exposto. Você está com medo? Com medo de seu irmão incompetente? Ou sua esposa doente em casa? Mark agarrou o queixo de Júlia e apertou-o com força. Você está me desafiando. Você está me dando o que eu quero. Júlia sussurrou. Então ela tomou a iniciativa e o beijou. Este beijo não era como o do escritório. Não era mais uma tentação, mas uma exigência, uma conquista. Eles eram como dois animais famintos no meio da tempestade. Lá fora, a chuva açoitava as janelas. Lá dentro, outra tempestade estava furiosa, ainda mais terrível. A mente de Tobias gritou. Florence gritou incesto, mas seus instintos prevaleceram. Eu estava farto da falsa perfeição. Ele ansiava pela depravação, a audácia que Júlia lhe dava. Ela arrancou um ombro do vestido caro. Júlia não protestou. Ele até deu um sorriso selvagem. O espaço apertado do carro de luxo tornou-se sufocante. Os únicos sons eram respiração pesada, chuva e fricção na pele. O carro estava tremendo levemente, não por causa do motor, mas por causa do peso de duas pessoas tentando destruir uma a outra e tudo ao seu redor com sua luxúria. Depois de muito tempo, houve apenas silêncio e suspiros. Tobias empurrou Júlia para longe, alisou suas roupas, seu rosto congelado. Ele havia chegado a um ponto sem volta. Júlia também calmamente arrumou seu vestido rasgado, olhou pela janela e sorriu satisfeita. Ele conseguiu o que queria. Enquanto isso, na vila, Sofia se sentia cada vez mais cansada. A febre aumentava e a dor de cabeça a fazia vomitar. Ele tentou ligar para Tobias, mas seu telefone estava desligado. Eu sabia que ele estava na festa e não queria incomodá-lo. Ela tentou rastejar até a cozinha para pegar remédios e um copo d'água, mas uma tontura repentina a dominou e ela deixou cair o copo. O som de vidro quebrando contra o chão da cozinha ecoou na noite. Sofia cambaleou e caiu no chão. Vasco não conseguia dormir na casa do outro lado da rua. A batida da porta por Tobias e Júlia naquela tarde, a imagem deles entrando no carro, o atormentou. Ele ouviu vidros quebrados e teve uma premonição de que algo ruim iria acontecer. Ele correu para a porta lateral, que não estava trancada. Ele correu para a cozinha. A cena que ele viu o paralisou. Florence no chão, entre os vidros quebrados. Estava queimando. Florença!
Florença, acorde! Vasco entrou em pânico. Sofia abriu os olhos e sussurrou: Vasco, eu sou. Estou tão cansado. Vasco não conseguia pensar. Não pude ligar para Tobias porque sabia onde ele estava, com quem estava. Eu não poderia deixar Florença assim. Ele a ergueu em seus braços. Seu corpo era leve e quente. A chuva continuava caindo. Ele não se importou. Ele carregou Sofia pelo pátio com um gesto íntimo, mas não vulgar. A chuva encharcou os dois. Ele a colocou em seu carro velho. O carro que Júlia sempre criticou como um pedaço de lixo. Ele disparou em direção ao hospital geral mais próximo. Vasco ficou no saguão a noite toda. Ele correu para pegar os papéis de entrada e pagar mingau e remédios. Ele se sentou ao lado da cama, observando Sofia pegar soro. Seu rosto estava pálido, mas mais calmo. Florence acordou ao amanhecer. A febre havia desaparecido. A dor de cabeça havia diminuído, e o cheiro de antisséptico encheu suas narinas. A primeira coisa que ele viu não foi Tobias, mas Vasco. Vasco dormia ao lado da cama, mas sua mão ainda segurava a dela, como se temesse que ela desaparecesse. Sofia ficou atordoada. Seu marido, Tobias, que estava em uma festa luxuosa com sua jovem cunhada, teve seu celular desligado. O homem que ficou ali vigiando a noite toda para cuidar dela, preocupado com ela, era o irmão mais novo de seu marido, o marido do homem que o seduziu. Uma reviravolta cruel do destino. Uma lágrima rolou pelo rosto de Sofia. Ela gentilmente estendeu a mão restante, ainda trêmula, para tocar o cabelo emaranhado de Vasco. Seu coração, ressecado pela indiferença de Mark, de repente derreteu. Ela se derreteu diante de uma ternura, uma afeição que tanto desejava. Eu sabia que era um pecado. Eu sabia que o pensamento estava errado, mas esse pecado era tão quente. Foi a única coisa que a confortou naquela noite fria e chuvosa. Se ao menos... Ele sussurrou novamente. O amanhecer estava desaparecendo. Às 6 da manhã, o carro de luxo de Tobias voltou lentamente. A chuva noturna havia parado, deixando apenas ar úmido e frio. Dentro do carro, houve um silêncio denso. Tobias dirigiu com uma cara séria e uma mandíbula cerrada. Ele conseguiu o que queria, mas o sabor agridoce persistiu, deixando uma bagunça que ele teve que resolver. Ao lado dela, Júlia ajustou o vestido, enfiando cuidadosamente a alça quebrada dentro. Ela olhou pela janela com um sorriso de satisfação, cansada, mas vitoriosa. Na noite anterior, ela havia conquistado o homem que desejava. Quando o carro entrou no pátio comum, ambos estavam paralisados. O carro antigo de Vasco chegou na mesma época. 4 pessoas, 2 carros de frente um para o outro na luz cinzenta da manhã. Vasco saiu do carro, sem olhar para Tobias, deu a volta no veículo e abriu cuidadosamente a porta do passageiro. Ajudou Florence. Sofia estava pálida e fraca, agarrando-se ao braço de Vasco para não cair. Ele estava vestindo seu pijama amassado da noite anterior, sobre o qual a camisa fina de Vasco havia sido colocada. Naquele instante o tempo pareceu ter parado. Mark observou sua esposa, fraca e exausta, ser ajudada a sair do carro velho de seu irmão com as próprias mãos. A raiva o invadiu, não por preocupação com sua esposa, mas por causa da humilhação que sofreu. Ele era o marido e seu irmão tinha que cuidar de sua esposa doente. Sofia olhou para cima e viu Tobias, que ainda estava bonito em seu smoking, e Júlia sentada no banco do passageiro. Ela viu a marca de batom no pescoço de Mark, sem que ele percebesse. Ela viu a alça do cinto de Júlia torta e o olhar cansado, mais satisfeito, que uma mulher não pode esconder. Vasco observou sua esposa Júlia andar no carro de seu irmão a noite toda. Ele não precisava perguntar onde eles estavam ou o que haviam feito. A resposta era óbvia. Júlia olhou para Sofia com um olhar de falsa piedade. — Você está doente? O silêncio foi quebrado pelo rugido de Mark. Ele se lançou sobre Vasco, não para perguntar sobre Sofia, mas para questioná-la. Onde você esteve a noite toda com sua irmã? Por que você não me ligou se eu estava doente? Vasco soltou uma risada seca. Você ficou na frente de Florence e me ligou mais de 10 vezes. Você estava com o telefone desligado. Você estava muito ocupado com os convidados.
Vasco enfatizou as palavras com os convidados como se fosse um tapa na cara. Tobias ficou atordoado e sem palavras. Florence tremeu. Eu não queria testemunhar essa cena. Estou bem, estou com febre. Obrigado, Vasco, por me trazer ao hospital. Estou cansado, quero ir para o meu quarto. Ele soltou a mão de Vasco e tentou rastejar para longe. Júlia saiu do carro com sua habitual expressão indiferente. Você está doente? Coitadinho. Tenho certeza de que Tobias estava preocupado ontem, hein? Ele pegou o braço de Tobias com um ar possessivo, uma provocação óbvia. Sofia não se virou, mordeu o lábio até sangrar e rapidamente entrou na casa. Vasco olhou para Júlia, depois para Tobias, sem dizer nada. Ele cuspiu no chão, bem na frente dos caros sapatos de couro de Tobias. Impuro, ele murmurou e se virou para voltar para a casa à sua esquerda. A atmosfera familiar havia morrido. Em seu lugar, um muro invisível de traição e cumplicidade foi erguido. Os dias seguintes se passaram em uma sequência estranha e sufocante. Ninguém estava falando sobre aquela noite. Tobias e Júlia fingiram que nada havia acontecido. Vasco e Sofia também ficaram em silêncio. Os jantares de domingo foram cancelados. As duas casas tornaram-se dois mundos separados, unidos por laços pecaminosos. O relacionamento de Tobias e Júlia tornou-se mais público do que secreto. O carro de luxo não poderia ser um lugar para encontros eternos. Mark, com seu poder e dinheiro, resolveu rapidamente. Ele alugou uma cobertura no centro, um lugar discreto que ele disse a Sofia ser o escritório do novo projeto. Ele começou a chegar tarde em casa, a receber visitas, a ter reuniões até tarde e a fazer viagens de negócios às províncias. As mentiras eram desajeitadas, mas Sofia não se preocupou em desmascará-las. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Júlia também mudou, dizendo a Vasco que acabara de conseguir um importante projeto privado que exigia que ela se encontrasse constantemente com os clientes. Ela voltou para casa com bolsas de grife e vestidos caros. Vasco viu tudo. Viu a fatura adicional do cartão de crédito que Tobias havia dado a Júlia. Ele apenas sorriu e voltou para o estúdio. Sua espiral descendente era como uma pedra rolante. O amor dele, se é que se pode chamar assim, era uma posse. Tobias encontrou em Júlia a audácia juvenil e a adoração absoluta que Sofia nunca lhe daria. Júlia encontrou em Tobias dinheiro, poder e o sentimento de ser uma rainha. Eles se jogaram um no outro como dois náufragos agarrados a um colete salva-vidas. Uma tábua de salvação envenenada. No sótão, eles se abraçaram com força. Tobias não precisava ser delicado. Júlia não precisava ser tímida. Foi uma troca justa de prazeres físicos. Você é tão forte, sussurrou Júlia. Eu gosto de como você controla tudo, até eu. Tobias grunhiu. Ele se sentia como um rei, e Júlia como um troféu que acabara de ser roubado de seu próprio irmão. Do outro lado da parede, outro relacionamento estava se formando, mais lento e mais doloroso. Depois daquela noite no hospital, Vasco e Sofia forjaram um vínculo tácito. Vasco não era mais seu cunhado. Sofia não era mais sua cunhada. Eles eram camaradas de armas em uma guerra que haviam perdido. Vasco fechou sua galeria e se refugiou no sótão de sua casa, que costumava servir como seu ateliê. Ele pintou novamente, mas ele não pintou paisagens, ele pintou Florença. Depois de se recuperar, Sofia começou a se preocupar com Vasco. Eu o vi pular refeições, apenas beber vinho e pintar. Uma tarde, quando Tobias e Júlia foram trabalhar, Sofia preparou um prato de mingau de costela. Ele o levou até a porta do estúdio e bateu. Vasco abriu a porta, seu corpo encharcado de tinta a óleo e vinho. Ele ficou surpreso. Coma alguma coisa. Sofia sentiu-se envergonhada. Se você não comer assim, vai ficar doente. Vasco olhou para a tigela fumegante de mingau. Sua mãe havia morrido há muito tempo e ninguém cuidou dele assim. Júlia era apenas exigente e nunca fez uma refeição decente para ele. Ele deixou Florence entrar. A sala estava bagunçada, com fotos espalhadas por toda parte. Sofia não reclamou. Ele apenas limpou um canto da mesa e largou a tigela de mingau. De repente, ele parou. No cavalete havia um retrato dele.
Vasco a desenhou naquela noite quando ela estava na varanda esfregando os ombros. Eu tinha compreendido sua essência. Os olhos, lindos olhos sem alma, cheios de profunda solidão. Por quê? Por que você me desenhou? Florence perguntou tremendo. Vasco sentou-se e pegou uma colher de aveia. Porque eu só posso desenhar o que vejo. Eu vejo você como eu mesmo. Sofia olhou para a pintura e depois para Vasco. Suas lágrimas caíram novamente. Vasco largou a tigela de aveia e deu um passo à frente, de frente para Sofia. Ele levantou a mão não para enxugar as lágrimas dela, mas para pegá-las. Não chore, ele sussurrou. Não vale a pena. Vasco, não podemos. Sofia deu um passo para trás com a voz embargada. Isso é pecado. Um pecado? Vasco sorriu tristemente. Pecar é ferir aqueles que nos amam, mas não ser amado. Eles nos traem. Ele deu um passo à frente. Sofia deu um passo para trás, encostando as costas na parede fria. Ele a abraçou, e sua respiração, com cheiro de vinho e tinta a óleo, permeou seu rosto. Isso não a assustou, mas a comoveu. Sofia. Ele a olhou diretamente nos olhos. Não é ele, eu nunca vou te ver como um enfeite. Ele não a beijou com pressa, mas se abaixou para beijar seus cabelos. Um beijo de respeito, um beijo na testa, um beijo de conforto, um beijo na lágrima que ainda escorria por sua bochecha. Um beijo para compartilhar. Eu te amo. Quando seus lábios tocaram os dela, Sofia não resistiu mais. Eu estava cansado de lutar. O beijo de Vasco não era possessivo como o de Tobias. Era lento, hesitante, cheio da ternura que ela ansiava há 15 anos. Tinha gosto de sal de lágrimas, amargura de vinho e doçura de compaixão. Ele a pegou, seu corpo sem peso, e a deitou no velho sofá do escritório, estofado em lona. Ele não rasgou suas roupas, ele desabotoou sua blusa lentamente, como se estivesse desembrulhando um presente precioso que ele tinha medo de estragar. As mãos do artista acariciaram sua pele. Para Tobias e Júlia foi uma explosão de desejo. Para Vasco e Sofia, um ritual. Sofia fechou os olhos. Isso não foi uma traição, foi uma libertação. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu como uma mulher e não apenas uma esposa. Ela não se sentia mais culpada, apenas pena de si mesma e do homem que explorava seu corpo com tanta ternura. Não foi uma tempestade tropical como Tobias e Júlia. Era uma chuva de verão, quente e suave, purificadora e refrescante para suas almas sedentas. Vasco demorou um pouco. Ele a amava com a reverência de um artista que encontra sua musa, a raiva de um irmão arrebatado e a ternura de um homem solitário. Quando tudo acabou, eles ficaram imóveis, abraçando-se, enquanto a chuva tamborilava suavemente do lado de fora da janela do sótão. O cheiro de tinta a óleo, suor e fusão. Obrigada, sussurrou Sofia. Ela não apreciava sexo, mas que ele havia. A estátua do cúmplice foi concluída. O jantar de domingo continuou, mas a atmosfera era ainda mais sinistra. Os 4 estavam sentados ao redor da mesa. Tobias parecia mais feliz. Júlia não conseguia parar de exibir seu novo relógio. Tobias havia comprado para ele. Vasco serviu a refeição a Sofia com calma. Sofia parou de se curvar, olhou para cima e sorriu enquanto pegava a comida de Vasco. Os olhos de Júlia escureceram ao vê-la. Ele olhou para Mark. Ele também viu a maneira como Vasco cuidava de sua esposa. Ele a viu sorrir para o irmão. Um sorriso que eu não via há anos. Os 4 congelaram sem dizer uma palavra. Eles sabiam disso. Todo mundo sabia disso. Eles não eram mais 2 famílias. Eram 4 indivíduos que viviam em uma gaiola, aceitando tacitamente uma troca em comum. O silêncio era mais aterrorizante do que uma confissão. A descida havia começado oficialmente. A tempestade veio sem aviso. Mal estava anoitecendo no domingo, mas as nuvens escuras já pairavam, engolindo os últimos raios de sol. O vento começou a uivar, um som lamentoso como se 1000 fantasmas estivessem tirando suas vidas. As árvores do pátio se dobraram e um vaso de orquídeas que Sofia havia cuidado cuidadosamente voou e se estilhaçou bem na frente da porta de Vasco. Vasco estava dentro e olhou para Júlia, que estava calmamente pintando as unhas dos pés.
Por que se preocupar com a tempestade? Feche a porta, há muito barulho. Casa de Mark. O jantar foi servido. Sofia fez o que sempre fez, mas suas mãos tremiam. Ele tinha medo de trovões. Mark estava sentado lendo um relatório financeiro. Sua concentração parecia inalterada pela fúria da natureza. De repente, um estrondo ensurdecedor foi ouvido, e um grande galho da velha árvore no pátio se quebrou e colidiu com a pequena subestação elétrica na área. A energia acabou e tudo mergulhou na escuridão absoluta. O grito de terror de Júlia ecoou da casa ao lado. Então a porta se abriu. Júlia e Vasco correram encharcados pelo pequeno pátio na chuva torrencial até a casa de Tobias. A energia acabou, está escuro! Gritou Júlia, agarrando-se ao braço de Vasco, enquanto procurava por Tobias no escuro. Entre! Disse Tobias calmamente, ligando a lanterna do telefone. Com esta tempestade, a energia não voltará até amanhã de manhã. Florence foi em silêncio procurar velas, acendeu-as e colocou-as na sala de jantar. De repente, a sala escureceu estranhamente. Longas sombras retorcidas foram lançadas nas paredes, e o jantar estava frio na mesa. 4 pessoas, 4 sombras, presas em uma casa no meio de uma tempestade. Não consigo comer, disse Mark, o primeiro a falar. Ele foi até o armário do bar e pegou uma garrafa de conhaque. Tome um pouco para aquecer. Ele serviu 4 copos. Júlia bebeu primeiro, sorrindo. Vasco hesitou por um momento, mas depois também bebeu. Sofia balançou a cabeça. Eu não vou beber. Mark ordenou abruptamente, para que o frio possa ir embora. Sofia olhou para o marido e depois para Vasco. Vasco acenou com a cabeça ligeiramente, como se encorajasse Sofia a tomar sua bebida. O líquido âmbar brilhava à luz de velas. Ela tomou um gole do licor forte e ardente, que acalmou os tremores que vieram sobre ela. Eles se sentaram na sala de jantar, sem dizer nenhuma palavra, exceto o uivo do vento e o chicote da chuva contra as janelas. O banquete do demônio havia começado, com o vinho potente como oferenda e a tempestade como trilha sonora. Júlia foi quem quebrou o silêncio. Ele havia terminado sua segunda bebida, né? Suas bochechas estavam rosadas e seus olhos brilhavam à luz de velas. Que chatice! Ele exclamou, umedecendo os lábios. Com o apagão não podemos fazer nada. Ele disse isso deliberadamente, com uma voz cheia de segundas intenções. Tobias sorriu presunçosamente. Ele também estava um pouco bêbado. Ele gostou dessa audácia. O que você quer fazer? Júlia não respondeu. Debaixo da mesa, no escuro, seus pés descalços, ela havia tirado os calcanhares, começaram a se mover. Eles deslizaram pelo espaço até encontrarem os pés de Tobias. Tobias parou. Ele olhou para Júlia. Ela estava sorrindo. Seus pés começaram a roçar lentamente as pernas de Tobias com uma carícia provocante. Tobias não recuou. Ele até moveu o pé ligeiramente, dando espaço a Júlia. Florence estava olhando para sua taça de vinho quando de repente uma vela acendeu, iluminando uma mancha brilhante no chão aos pés de Mark. Ele olhou para cima. Ele não podia ver o pé de Júlia, mas podia ver seu sorriso triunfante e a maneira como a mandíbula de Tobias se apertou ligeiramente. Uma expressão familiar de repressão. Ele entendeu imediatamente. Sofia se virou para olhar para Vasco. Vasco estava olhando para ela também. Ele não estava olhando embaixo da mesa, mas para Florence, e viu o tremor no canto da boca. Ele viu que o cálice de vinho em sua mão estava prestes a derramar. Eu sabia disso. As mãos de Sofia estavam frias. Ele bateu o copo contra a mesa. O som seco do vidro batendo na madeira podia ser ouvido acima do vento. O confronto assustou Tobias e Júlia. O jogo debaixo da mesa parou. Tobias olhou para a esposa, irritado. O que há de errado? Sofia olhou-o diretamente nos olhos. Pela primeira vez em 15 anos, seu olhar não refletia mais resignação. Eles estavam vazios, mas abaixo deles uma tempestade estava se formando ainda maior do que a que estava se espalhando lá fora. Mark disse, traga-me meu casaco para cima. Foi um comentário casual, mas Sofia não se mexeu. Mark franziu a testa. Você não me ouviu? Traga-me o casaco. Está frio.
Repetiu como se estivesse dando uma ordem a um animal de estimação desobediente. Sofia olhou para ele e soltou uma risada estridente. Eu também estou com frio e parece que meu casaco está na outra casa. A atmosfera estava tensa. Júlia percebeu que tinha a vantagem e decidiu ir mais longe. Ele se levantou e caminhou flertando em direção a Mark. Deixe-me trazê-lo para você, Marco. Eu sei onde você deixou seu casaco. Ele deliberadamente caminhou atrás de Mark, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Mais alto o suficiente para Vasco e Sofia ouvirem. Por que um casaco? Suba as escadas, eu vou aquecê-lo, mais do que com conhaque. Mark não respondeu. Ele bebeu o copo em um gole. Seu silêncio foi um retumbante sim. O sarcasmo foi como uma facada final que esgotou a frágil paciência de Vasco. Eu estava farto. Ele viu Sofia tremer, não de frio, mas de raiva. Vasco soltou uma risada gelada. Ele se virou para Florence. Florence, disse ele. Sua voz mudou de repente e de uma maneira assustadoramente suave. Suas mãos estão frias. Bem na mesa, na frente de Tobias e Júlia. Vasco estendeu a mão e pegou a mão trêmula de Sofia. Ele entrelaçou os dedos com os dela. Júlia congelou. Oh, Vasco, como você é cavalheiresco! Por que você não vem e faz uma massagem nos ombros de Florence? Como naquele dia na varanda, disse ela, rindo, tentando transformar a bondade de Vasco em algo tão obsceno quanto suas próprias ações. Tobias olhou para as mãos entrelaçadas. Seu orgulho foi ferido. Vasco, solte sua irmã. Harry rugiu. Por quê? Vasco ergueu os olhos calmamente. Você está brincando sujo com minha esposa às escondidas. Por que não posso segurar o seu? Pelo menos eu faço isso na mesa, em público. Você... Tobias se levantou, prestes a atacar Vasco. Parar! Florence gritou. Seu grito foi ouvido acima do vento. Ele se levantou, sem soltar a mão de Vasco. Tudo veio à tona, não havia mais nada a esconder. Júlia pegou Tobias pelo braço. Deixe-os em paz, nós somos as sobras. Vamos subir. Ele parou de sussurrar e puxou-o escada acima. Tobias deu uma última olhada em Sofia. Ele a viu segurando a mão de Vasco, e sua raiva se transformou em um sorriso zombeteiro. Ok, que casal perfeito. Um perdedor e um submisso. Vá em frente, pessoal. Ele se virou, colocou o braço em volta da cintura de Júlia e subiu as escadas. Seus passos ressoaram alto. Eles foram para o quarto principal. O quarto de Tobias e Sofia. A porta se fechou, como um último insulto. Na sala de jantar havia apenas Sofia e Vasco, iluminados pela luz bruxuleante das velas. Vasco não soltou a mão de Sofia, mas apertou-a com mais força. Estamos saindo, disse ele. Onde? Sofia perguntou com a voz quebrada. Para minha casa, não vou deixar mais um nesta casa suja. Vasco a empurrou, mas não tirou o casaco. Ele arrancou a camisa e jogou-a sobre os ombros, deixando-o de regata. Ele a levou para fora e a tempestade os engoliu. Chovia torrencialmente, o vento uivava e o pequeno pátio havia se tornado um mar revolto. Vasco arrastou Sofia pela chuva. A água estava fria, mas suas mãos estavam queimando. O pequeno Emílio estava assustado e calado. Ele sentia falta de sua mãe. Uma tarde, aproveitando o descuido de Júlia, o pequeno Emílio correu pelo pátio. Ele viu Sofia pendurando a roupa, as roupas de Vasco. Mãe! Sofia ficou tão assustada que deixou cair a banheira. Ela correu até ele e o abraçou com força. O cheiro familiar de gel de banho oprimia seu coração. O que uma criança está fazendo aqui? O pequeno Emílio fez beicinho e escondeu a cabeça no peito da mãe, inalando o aroma familiar. Sinto sua falta, mãe. O menino olhou em volta na casa, viu a camisa de Vasco pendurada no gancho, viu Sofia com os chinelos de Vasco. Ele olhou para cima com olhos inocentes e perguntou algo. Uma pergunta que abalou as duas famílias. Mãe, por que você está ficando na casa do tio Vasco? Sofia ficou sem palavras. Papai disse... Ele disse que você era uma garota má. Você me deixou, então ele mandou Júlia morar com ele. Júlia é sua nova mãe? Sofia balançou a cabeça. Não, não é, ele tentou dizer. Então, por que você está lavando a roupa do tio Vasco?
Você só precisa lavar o nosso. Vasco estava desenhando em seu quarto e ouviu tudo. Ele deixou cair o pincel. Emílio continuou. Eu não gosto de Júlia. Ele sempre me repreende. Por que você não vai para casa? Peça desculpas ao papai. Vou pedir desculpas a ele também. Mãe, venha para casa comigo. Sofia não aguentava mais. Ela se ajoelhou e abraçou o filho, soluçando. A alegria acabou. A amargura não era mais uma metáfora. Estava presente na pergunta inocente de uma criança. Sofia entendeu que poderia encontrar a paz com Vasco, mas havia perdido o que havia de mais precioso, sua família e a inocência refletida nos olhos de seu filho. Vasco percebeu que poderia ter Sofia, mas sempre seria o tio Vasco, aquele que havia se intrometido. Por outro lado, Tobias tinha acabado de voltar para casa. Ela viu seu filho correndo em direção à casa de Vasco. Ele ouviu Sofia chorando. Ele estava paralisado. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva, mas dor. Ele sentiu que havia arruinado tudo. Júlia saiu e pegou seu braço. Esqueça, ele é apenas uma criança. Vamos comer em um restaurante. Mark deu um tapa na mão de Júlia, e pela primeira vez ela ficou em silêncio. Todos conseguiram o que queriam e todos o perderam. O vazio inundou as duas casas. O vazio que se seguiu à pergunta de Emílio tornou-se uma rachadura permanente e irreparável. Os 4 deixaram de ser cúmplices para ficarem entediados. Tobias foi o primeiro a se cansar do charme de Júlia. Sua ousadia já era irritante para ele. Eu a tinha e tudo mais que eu poderia facilmente conseguir. Ele ficou entediado imediatamente. Aquele pequeno Emílio correu chorando para a casa de Vasco. Chamando sua mãe foi um golpe baixo. Ele começou a perceber que Júlia poderia ser uma amante apaixonada, mas nunca uma mãe. Ele começou a evitá-lo. Júlia sentiu a mudança muito claramente. Eu não a levei mais às compras. Muitas vezes chegava tarde em casa com a desculpa de estar no escritório. Mas ela sabia que o escritório era o sótão e que ele estava lá sozinho. Ele não tocava mais com a mesma paixão. Júlia estava apavorada. Ele arriscou tudo. Ele havia traído Vasco abertamente. Ele ganhou a inimizade de Florença. Se Mark a deixasse agora, ela ficaria sem nada. E então ela percebeu algo. Ela estava sem menstruar há 2 semanas. Ele começou a engasgar pela manhã. No começo, ele pensou que era por causa do álcool que havia bebido nas festas, mas depois um calafrio percorreu sua espinha. Ela comprou um teste de gravidez. 2 linhas vermelhas brilhantes. Júlia sentou-se no chão do luxuoso banheiro de Mark, olhando para as 2 linhas, tremendo. Mas não de medo, mas de alegria. Foi isso. Este foi o teste final. Esta era a arma secreta. Eu não tinha ideia de quem era o bebê. A cronologia era tão confusa que poderia ter sido a de Vasco, por causa de seus últimos retornos relutantes antes que tudo desmoronasse. Ou poderia ter sido de Tobias, por causa da noite tempestuosa e dos momentos desenfreados no sótão. Mas Júlia não se importou. Em sua cabeça tinha que ser de Mark. Tinha que ser de Mark. Ela não esperou? Sentiu Tobias escorregar de suas mãos. Ele tinha que agir, ele não ligou. Ele dirigiu diretamente para a sede da empresa de Tobias. Um grande drama tinha que ser encenado no lugar de maior prestígio. Júlia abriu a porta do escritório do diretor sem bater. Ela passou pela secretária, atordoada, e fechou a porta. Mark ergueu os olhos de sua pilha de papéis, franzindo a testa. — O que você está fazendo aqui? — Estou grávida, disse Júlia sem rodeios, colocando o teste de gravidez em sua mesa. Tobias olhou para a tira de teste, o rosto inexpressivo, sem alegria ou surpresa, apenas com aborrecimento. Ele se recostou na cadeira, apertando as mãos. — Sério? Você disse isso? — O que você quer dizer? Júlia começou a tremer. — É seu filho. Você ouviu? Seu filho. Tobias olhou para ela friamente. Abortar. A frase de 3 palavras atingiu Júlia como um balde de água gelada. — O quê? O que você disse? — Eu disse que você deveria fazer um aborto, repetiu Tobias entre os dentes. Eu vou te dar dinheiro, o suficiente para você viver confortavelmente, mas essa gravidez deve acabar. Você está louco? Júlia chorou com lágrimas nos olhos.
É seu filho. Você tem que se casar comigo. Eu quero que você se divorcie dessa cadela de Florence agora. Eu quero ser sua esposa, a dona daquela casa. Meu filho deve ser o herdeiro. Mark se levantou. Desta vez ele não era mais um amante, mas um diretor lidando com uma crise. Ouça-me, Julia, ele rosnou. Eu posso brincar com você, mas nunca vou me divorciar. Você entende? Divorciar-se da minha jovem cunhada para se casar com outra jovem cunhada. Como você acha que esta sociedade, meu conselho de administração, vai me ver? Minha honra e minha carreira serão arruinadas. Você só se preocupa com sua reputação, gritou Júlia. E você? E seu filho? Isso não é da minha conta, disse Tobias cruelmente. Eu já te disse que vou te dar dinheiro. Ele sorriu sarcasticamente e deu a última facada. Quem sabe se é meu ou de Vasco? Você dormiu com os dois, você não é puro. Esse foi o cúmulo do insulto. Júlia ficou atordoada, ela havia sido enganada. Ele entendeu que aos olhos de Tobias ela não passava de um brinquedo passageiro. Ele o havia usado e agora queria jogá-lo fora. O desespero se transformou em loucura. Se ela não podia tê-lo, ninguém podia. Droga! Ele gritou, agarrando o peso de papel de vidro sobre a mesa e jogando-o em Mark. Ele se esquivou. Você vai me pagar, você vai me pagar. Júlia saiu furiosa do escritório, deixando Mark parado no meio da sala com um rosto sombrio. Mas ele não foi para casa. Dirigiu diretamente de volta para a vila. Ele teve que piorar as coisas para sua família. Ele teve que fazer todos sofrerem, especialmente Sofia. Era uma tarde ventosa. O pequeno Emílio tinha ido à escola e Sofia estava sentada no jardim, colhendo orquídeas que haviam caído durante a tempestade. Eu estava tentando restaurar um pouco a ordem. Vasco estava em seu ateliê, tentando terminar uma pintura, uma falsa paz. O carro de Júlia parou bruscamente no meio do quintal. Ela fugiu, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos como uma bruxa. Florence, saia daqui! Gritou Júlia, rasgando o ar. Vasco a ouviu e fugiu. Sofia também se levantou atordoada. Você... O que você está querendo? Ele perguntou. O que eu faço? Júlia riu. Eu vim reivindicar meu marido. Devolva-o para mim. Seu marido está aí? Disse Sofia, apontando para Vasco com o dedo trêmulo. Isso! Júlia cuspiu no chão. Eu não preciso desse inútil. Você o mantém. Você só serve para ser minhas sobras. Estou falando de Tobias. Ele é meu. Júlia atacou Sofia, agarrando seu cabelo e puxando Tobias. Você acha que ganhou? Você acha que é muito importante? Você é apenas um... Você dormiu com seu cunhado e se atreve a agir com tanta arrogância. Solte! Vasco rugiu, avançando contra ela e tentando puxar a mão de Júlia para longe do cabelo de Sofia. Junto? Que casal de adúlteros! Júlia coçou ainda mais desesperadamente. Naquele exato momento, o carro de Tobias chegou. Ele voltou imediatamente, temendo que Júlia fizesse algo tolo. E ele chegou bem a tempo de testemunhar uma cena caótica. Sua ex-esposa, sua nova esposa e seu irmão lutavam no meio do quintal. Vergonha e raiva tomaram conta dele. Parem, pessoal! Gritou Mark, mas era tarde demais. Sofia, humilhada até o âmago, foi dolorosamente arrastada pelos cabelos. A raiva contida durante 15 anos de resignação explodiu. A garota se contorcia ao menor passo. Ele tensionou o corpo e empurrou Júlia abruptamente. Bum! Um tapa celestial. O som seco ressoou. Todos congelaram, incluindo Júlia, Vasco e Tobias. Sofia, a mulher sempre gentil, sempre paciente, acabara de dar um tapa em alguém. Sua mão tremia, mas seus olhos não. Eles queimavam de fúria. Cale a boca! Sofia engasgou com uma voz baixa, mas terrivelmente alta. Quem você chama de lixo? Olhe para você, o que você tem? Roupas caras, bolsas, mas você está vazio, você é o lixo que... Ele apontou para Tobias, usado e descartado. Você está sujo. Florence virou-se para Vasco e Tobias. Todos vocês estão sujos. Eu não preciso dessa troca, desse jogo. Eu não preciso de nenhum de vocês. Júlia, atordoada com o tapa por um momento, ficou ainda mais histérica. Você se atreve a me bater?
Você se atreve a me bater enquanto estou grávida do filho de Tobias? O quê? Vasco e Sofia gritaram em uníssono. O rosto de Tobias escureceu. Você se atreve a falar? Tobias deu um passo à frente, não para ajudar Júlia, mas para conter Sofia. Você tem um caso e ainda se atreve a bater nas pessoas. E ainda por cima você se atreve a dar aulas. Ele agarrou o pulso de Sofia, seu temperamento patriarcal explodiu. Vendo Tobias colocar a mão em Sofia, vendo-a se contorcer de dor, o sangue de Vasco ferveu. Deixar cair? Vasco, o pintor fraco, covarde e incompetente, fez algo que nunca ousou fazer. Ele se lançou com toda a força e deu um soco no rosto de Tobias. O golpe atingiu seu rosto diretamente, fazendo Tobias cambalear e sangrar profusamente pelo nariz. Tobias enxugou seu sangue. Seus olhos estavam vermelhos. Você se atreve a me bater? Eu bati em você. Vasco gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque você é meu irmão bastardo, você roubou minha esposa de mim. Ela se ofereceu, rugiu Tobias e se lançou sobre ele. Se você for incompetente, será desprezado e se atreverá a tocar em minha esposa. Ela não é mais sua esposa. Os dois irmãos do mesmo sangue correram um para o outro. Eles não eram mais irmãos, eram dois homens que lutavam por uma mulher, que lutavam por honra. Eles socaram, chutaram e lutaram sobre a pilha de potes quebrados pela tempestade. Houve maldições, o esmagamento de ossos colidindo e rosnando como duas feras, um inferno na terra. Sofia ficou paralisada pelo horror. Júlia, depois de soltar a bomba da gravidez, sentou-se no chão. Ele observou os dois homens lutarem e depois riu, uma risada selvagem. Sim, lutem, matem uns aos outros. Maldito seja! Ele riu até sentir uma contração forte e aguda na parte inferior do abdômen. Arqueado, um rastro de sangue carmesim corria entre suas pernas, manchando seu vestido de grife. Sua risada diminuiu, substituída por pânico absoluto. Sangue, ele sussurrou. Sangue. Mark me salvou. Nosso filho. Sofia foi a única que ouviu. Ele olhou para baixo e viu a poça de sangue se espalhar. O feto, isso é o suficiente. Florence gritou, seu grito estridente acima do barulho da luta. Vocês dois, parem. Júlia! Júlia está sangrando. Tobias e Vasco pararam, ofegantes, com os rostos machucados e cobertos de sangue e sujeira. Eles se viraram e viram Júlia sentada no meio do pátio, pálida e coberta de sangue. Vasco ficou atordoado. Eu não sabia o que sentir. Tobias congelou olhando para a poça de sangue. Seu problema foi resolvido. Por um momento cruel, ele sentiu alívio. Sr. Mark. Júlia estendeu a mão ensanguentada para ele. Salve-me. Mas Tobias apenas assistiu. Sofia odiava Júlia, mas seu instinto maternal e humano prevaleceu. Ele correu para dentro da casa, tremendo enquanto discava o número de uma ambulância. A sereia estava uivando à distância. Estava cada vez mais perto, como uma trombeta anunciando o fim de uma tragédia. Tudo estava destruído, não podia mais ser quebrado. A sereia rasgou a noite e também destruiu a pouca dignidade que restava nas duas casas. O hospital, o cheiro frio de antisséptico, veio até ele de repente, apagando todos os vestígios de luxúria, ódio e sangue. Júlia foi levada em uma maca para a sala de emergência. Tobias, Vasco e Sofia estavam esperando na sala de espera. 3 pessoas com rostos machucados, roupas desgrenhadas, cobertas de sangue e sujeira. Eles não estavam sentados juntos. Vasco estava sentado em um canto com a cabeça baixa. Tobias, encostado na parede, olhava pela janela. O telefone continuou tocando, mas ele não atendeu. Sofia sentou-se no meio, longe deles, olhando fixamente para as linhas brancas no chão. Eram 3 ilhas isoladas, jogadas juntas em um corredor branco do hospital. Um médico saiu, parecendo exausto. Quem é o parente do paciente? Mark deu um passo à frente reflexivamente. Eu. Vasco também olhou para cima, mas não se levantou. Sentimos muito, disse o médico. A gravidez acabou. A paciente sofreu um aborto espontâneo grave, devido ao impacto e estresse psicológico.
Nós tentamos, mas não conseguimos salvá-la. Ele perdeu muito sangue, mas está fora de perigo. Uma vida que nem havia nascido havia se extinguido. A arma definitiva de Júlia se transformou em espuma de sangue. Tobias assentiu, seu rosto inexpressivo. Eu entendo, obrigado, doutor. Ele disse, eu entendo, como se tivesse acabado de ouvir o relato de um contrato fracassado. Vasco se levantou, cambaleou para uma frente e encarou o irmão com os olhos vermelhos. Ele não disse nada, apenas olhou para ele com um olhar cheio de ódio, desprezo e dor profunda. Ele amava Júlia, respeitava Mark, e agora tudo isso estava morto. Tobias nem vacilou. Ele olhou para o irmão novamente, sem remorso nos olhos, apenas o cansaço e a irritação de um superior perturbado. Foi a última conversa deles. Sem uma palavra, eles sabiam que sua irmandade havia acabado para sempre. Vasco se virou e saiu. Ele não visitou Júlia, ele não voltou para a vila. Ele deixou o hospital diretamente à noite. Ele havia perdido tudo. Sofia observou as costas de Vasco e se levantou também. Onde você está indo? Tobias perguntou, parando-a. Sofia se virou para mim, disse ele. De qualquer forma, disse Tobias, tentando recuperar a compostura. Aconteceu, é um desastre. Agora temos que limpar, vá para casa. Ele ainda precisa de você. Oh, ele estava se referindo à casa grande. Eu queria que tudo voltasse a ser como era antes. Sofia olhou para Tobias. Ele olhou para o homem que amava, o homem a quem servira. O homem com o hematoma no rosto, produto de seu próprio irmão, com sangue seco no nariz. Ele riu, uma risada seca. Casa, disse ele com uma voz terrivelmente calma. Minha casa não está mais lá, ou talvez nunca tenha estado. É sua casa, sua gaiola. Estou indo embora, disse Tobias furioso. Você vai segui-lo? Aquele incompetente, você acha que ele pode cuidar de você? Eu não vou com ninguém, interrompeu Sofia. Eu não preciso de você, ô Vasco. Fui roubado de 15 anos, agora sigo meu próprio caminho. Ele passou por Tobias e foi para o quarto de Júlia no hospital. Tobias ficou atordoado. Eu não entendi. Eu estava acostumado a estar no controle. Pela primeira vez, algo estava escapando de suas mãos. Sofia abriu a porta de seu quarto. Júlia estava deitada na cama, pálida, com os olhos fechados, mas as lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto, encharcando o travesseiro. Ela parecia infeliz, havia perdido todo no seu esplendor. Sofia ficou ali por um momento. Ela não se sentia feliz, apenas sentia pena. Pena de Júlia e pena de si mesma. Ambos foram vítimas das artimanhas dos homens e de seu próprio egoísmo. Silenciosamente, ele colocou algum dinheiro na mesa, pegou e começou de novo. Então ele se virou e saiu. Júlia abriu os olhos e olhou para a figura de Florence. Ele queria xingar, gritar, mas não tinha mais forças. Ele havia perdido retumbantemente. Uma semana depois, Júlia recebeu alta do hospital. Tobias não foi procurá-la, enviou um advogado. Tobias havia preparado um acordo de divórcio com Vasco e um cheque, uma quantia considerável, o suficiente para silenciar Júlia para sempre. Júlia olhou para o cheque e sorriu, um sorriso torto. Ele conseguiu o que queria. Dinheiro, muito dinheiro. Mas ela perdeu a maternidade, a honra, um marido que a amava e um amante que ela desejava. O preço foi a solidão eterna e o infortúnio. Ele descontou o cheque e desapareceu da cidade, deixando para trás uma vida despedaçada. Vasco nunca mais voltou àquela casa. Ele vendeu o estúdio e enviou uma carta para Florence. Florence, me desculpe, meu amor é egoísta. É baseado no ódio e sufoca você. Eu costumava pensar que você era minha musa, mas não, você tem que ser você mesmo. Eu vou me encontrar se puder. Adeus. Ele deixou a cidade. O preço foi seu remorso e a perda de sua família. Ele pode ter retornado à arte, mas suas pinturas sempre serão tingidas com a sombra escura da traição e da perda. Tobias venceu, manteve a mansão, manteve sua carreira. Ele fez as pazes com a bagunça, mas quando voltou para a casa grande, depois que Júlia saiu e Sofia não voltou, ele se deparou com a coisa mais aterrorizante de todas: o silêncio. A casa estava impecável, mas fria. Sofia não podia mais ser ouvida correndo pela cozinha.
ou Emílio rindo, Júlia discutindo, ou Vasco suspirando. Apenas o relógio do pêndulo, tic-tac, tic-tac. Ele tinha poder, tinha dinheiro, mas desperdiçava o calor com as próprias mãos. Seu preço foi a solidão eterna. Ele era um rei que governava um reino sem um único habitante. Sofia não voltou nem procurou Vasco. Ele alugou um pequeno apartamento e encontrou um emprego comum como contador. Ele começou do zero aos 35 anos. Ela pediu o divórcio de Mark. Mark tentou se segurar, não por amor, mas por orgulho. Ele havia usado Emílio como arma, mas Sofia era diferente. Não vou tirar a garota de você, disse ela a Tobias na mediação final com uma voz calma. Mas eu não vou deixar você usá-lo como uma gaiola para me trancar novamente. Ele vai ficar com você. Vou cuidar dela nos fins de semana. Quando ela tiver idade suficiente, ela decidirá por si mesma. Ele pagou um preço muito alto. Ele estava longe de seu filho 5 dias por semana. Mas ela sabia que tinha que se libertar primeiro para que pudesse ser uma boa mãe para ele. Um mês depois, a vila finalizada foi colocada à venda. Ambos. Tobias não suportava o silêncio. Ele o vendeu, mudou-se para o sótão e mergulhou no trabalho. 2 casas que antes eram símbolos de uma família, agora estavam lado a lado, desertas, esperando por um novo dono. O muro compartilhado permaneceu uma cicatriz permanente da tragédia. Tobias e Vasco nunca mais se viram. O vínculo mais sagrado da irmandade havia sido destruído por suas próprias mãos. Em uma tarde de domingo, Sofia estava esperando no ponto de ônibus. Ele não usava mais seda, mas jeans e uma camisa simples. Seu cabelo era curto e ainda cansado, mas seus olhos brilhavam pela primeira vez em anos. O pequeno Emílio correu até ela e a abraçou com força. Mãe, vamos tomar um sorvete. Sofia sorriu e pegou a mão do filho. O caminho à frente era longo e cheio de obstáculos. A dor ainda estava lá. As cicatrizes nunca iriam embora. Mas enquanto acompanhava o filho ao sol da tarde, Sofia sabia que havia tomado a decisão certa. A lição mais profunda não é sobre punição, mas sobre escolha. A luxúria e o egoísmo são sempre o caminho mais fácil, mas sempre levam a becos sem saída. Somente o amor próprio e a coragem de deixar ir, por mais doloroso que seja, são o único caminho para a luz. A linha que separa a solidão em um casamento sufocante da traição destrutiva, às vezes é tão tênue quanto a parede que separa 2 casas. E a história, o gosto amargo da alegria, o preço da troca, é a tragédia que responde à pergunta: quão cruel é o preço de aceitar uma troca oculta, de cruzar cegamente a linha da moralidade por puro egoísmo? A história não é apenas uma tragédia sobre a queda de 4 pessoas, mas também um aviso de que a armadilha mais temível às vezes não é a pobreza de Vasco ou a aridez de Tobias. É a comparação tóxica, o ciúme oculto, o terreno comum onde a insatisfação de um se torna a tentação do outro. É uma troca cruel e nojenta. Onde a luxúria desenfreada, Tobias e Júlia, e a compaixão desesperada, Vasco e Sofia, levam ao mesmo inferno. A destruição desta família não vem de um único predador, mas do egoísmo dos 4, levados ao limite por seu próprio descontentamento. Vem do patriarcado implacável de Tobias. De sua esposa, Júlia se transformou em um mero ornamento, cuja ganância tem sede de dinheiro. De seu marido, Vasco, se transformou em um troféu, cuja fraqueza e inferioridade. Do refúgio e da tragédia de sua cunhada. Também vem da resignação e quebrantamento de Florence, de sua busca por uma falsa salvação. Eles eram vítimas e perpetradores ao mesmo tempo. Quando essa tragédia de o gosto amargo da diversão, o preço da troca, terminou, não houve vencedores, apenas perdedores e cinzas. O poderoso Mark não perdeu dinheiro. Ele permaneceu no topo de sua carreira, mas perdeu sua família, seus irmãos para sempre e viveu em absoluta solidão. O fraco Vasco perdeu seu irmão, a esposa de sua amante, e teve que fugir do país. A ambiciosa Júlia ganhou dinheiro, mas perdeu a honra e a vida. A resignada Sofia foi a única que conseguiu escapar. Mas o preço foi uma angústia profunda e uma cicatriz indelével. Não havia perdão possível.
Apenas uma lição devastadoramente cara. O preço dessa tempestade foi a perda de um vínculo emocional. Eles não podiam salvar ninguém. Eles apenas queimaram sua casa comum. Esta é uma cicatriz que nem mesmo a irmandade pode apagar. Prova de que quando a traição é trocada, a única coisa que você recebe em troca é a destruição. Para espalhar esta mensagem de aviso. É aqui que nossa história termina. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte de nossa comunidade de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir seus comentários e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Você acha que amor e carinho são a chave para a aceitação? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você refletir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar no fascinante, romântico e secreto mundo do amor extraconjugal. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós neste emocionante e dramático canal de histórias de amor, onde cada história é baseada em fatos reais. Esperamos vê-lo nas próximas histórias.